O presidente Lula estaria disposto a conversar com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tarifaço anunciado contra produtos brasileiros. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, Lula não se opõe ao diálogo, mas avalia que a conversa só vai acontecer se Trump atender pessoalmente a ligação. A disposição de Lula vem depois de uma proposta feita por senadores brasileiros para que os dois líderes conversem. A avaliação é de que a Casa Branca só pretende abrir uma negociação após a entrada em vigor das tarifas, marcada para 1º de agosto, como forma aí de aumentar o poder de barganha. A ministra Gleisi Hoffmann disse hoje que uma eventual conversa entre Lula e Trump depende de tentativas prévias e que não é uma simples ligação de telemarketing. Primeiro, vamos recordar que o presidente Trump disse que não quer conversar agora. Então, não adianta o presidente Lula buscar a conversa. Na negociação entre dois chefes de Estado tem uma preparação dos negociadores para que isso aconteça. Não é um telemarketing que você pega o telefone, dá uma alô e se coloca o louco. A gente tem todo um processo de negociação. O presidente Lula nunca ficou indisposto em conversar. Mas, obviamente, isso só vai acontecer quando tiver condições de que os Estados Unidos também ofereçam para nós a abertura para essa conversação e a negociação comercial que nós desejamos fazer. E fontes do governo relatam dificuldades de estabelecer uma ponte direta com o núcleo político do governo Trump. Ainda de acordo com integrantes do Planalto, há no governo norte-americano um desconforto com o PIX por supostamente afetar a rentabilidade de empresas norte-americanas, incluindo operadoras de cartão de crédito. E lá nos Estados Unidos, uma comitiva de senadores tenta negociar aí um adiamento da entrada em vigor do tarifaço. Eles se reuniram hoje com diversos parlamentares norte-americanos. Segundo o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, os senadores articulam o apoio dos parlamentares norte-americanos à manifestação conjunta da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, pedindo ao governo Trump o adiamento da tarifa. A nossa missão, ela tem um intuito principal, que é distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar. A partir do momento que a gente conquistar isso, eu penso que a missão já vai ter o seu primeiro ponto no sentido de proporcionar ambiente e caminho para que quem tem a prerrogativa de negociar, que não somos nós, e sim o governo federal, possa assim fazê-lo. O secretário de Comércio dos Estados Unidos afirmou hoje que alguns produtos não cultivados no país, como café, por exemplo, poderiam ter a tarifa zerada. Em entrevista à rede norte-americana CNBC, ele citou os produtos que se encaixariam nessa categoria, que, segundo ele, chamou de recursos naturais. Além do café, o secretário também falou da manga, do abacaxi e do cacau. Ele, no entanto, não citou nenhum país exportador que seria beneficiado com a tarifa zero e não mencionou o Brasil, que será atingido aí por uma tarifa de 50% já a partir de sexta-feira. Pois é, já amanhã um grupo de governadores vai se reunir com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar sobre o tarifaço. A expectativa é de que representantes de todos os estados participem desse encontro. Pois é, a reunião vai debater as tarifas que vão atingir as áreas de produção e de exportação brasileiras. E o objetivo é criar uma comitiva para acompanhar o vice-presidente no diálogo com os Estados Unidos para criar unidade. O convite a Alckmin foi apresentado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, nessa segunda-feira. Segundo Ibanez, os governadores estão muito preocupados, palavras dele, ainda acredita ele que todos terão condições de fazer um diálogo unido à classe política brasileira. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que vê maior sensibilidade das autoridades americanas para negociar essas tarifas. Acredito que essa semana já há algum sinal de interesse em conversar e há uma maior sensibilidade de algumas autoridades dos Estados Unidos de que talvez tenha se passado um pouquinho, e queiram conversar. Alguns empresários estão fazendo chegar ao nosso conhecimento de que estão encontrando
maior abertura lá, não sei se vai dar tempo até dia 1º. Mas o que importa não é essa data fatídica, não é uma data fatídica. É uma data que pode ser alterada por eles, pode entrar em vigor e nós nos sentarmos e rapidamente concluirmos uma negociação. Mas está ficando mais claro agora, mais claro dos pontos de vista do Brasil em relação a alguns temas que não eram de fácil compreensão, né, por parte deles. Está ficando mais claro o nosso ponto de vista. Eu acredito que eu não estou muito fixado na data, porque se nós ficarmos apreensivos com ela, nós podemos impedir que a conversa transcorra com mais liberdade, com mais sinceridade entre os dois países. Sim, o foco nosso é se manifestar em relação às duas cartas que foram encaminhadas desde maio, para que nós possamos mapear o que de fato está em jogo, o que de fato é importante para eles, para nós, e endereçar uma solução. O presidente Lula precisa ligar para o presidente Donald Trump? Olha, os canais conosco não existe obstrução. Eu já liguei para o Bessel, já me reuni com o Bessel na Califórnia. O Alckmin já falou 3 vezes com o Lutney. O Mauro está lá, tem 8 senadores lá. Quando 2 chefes de Estado vão conversar, é uma preparação antes, tá? Para que não seja uma coisa que subordine um país ao outro. É uma preparação protocolar mínima para que 2 chefes possam conversar. E as repercussões em torno do tarifaço também continuam rendendo muito nas redes sociais. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, São Paulo, lamentou uma suposta postura do também deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas, em uma publicação em uma rede social. Ao responder uma publicação do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, foragido da justiça brasileira, Eduardo criticou o parlamentar mineiro, dizendo, abre aspas, é triste ver a que ponto o Nicolas chegou. Tá aí a publicação. Ela é uma pessoa abjeta que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou. Publicação completa dele se referindo, né, à interação aí do deputado Nicolas Ferreira por meio de uma rede social. O filho 03 de Bolsonaro se incomodou ao ser informado sobre uma menção de Nicolas a um perfil que se define como ex-bolsonarista e que atualmente ataca as posturas e posicionamentos de Jair Bolsonaro. E não para por aí. Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo em que afirma que trabalha para que não haja diálogo sobre o tarifaço. A declaração dele foi em uma entrevista ao SBT. Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que é certo, não é dar 17 anos de cadeia para as velhinhas. Né? Eu quero é a liberdade dessas pessoas. E um meio termo é o quê? 8 anos? 5 anos? Por que essas pessoas, esses políticos nunca se expõem defendendo a liberdade dessas flagrantes injustiças? Por que eles estão fazendo para acabar com esse tipo de situação? Ou será que é só quando atinge o bolso, né, talvez dos seus financiadores, é que eles se movem? Eu trabalho por princípios. E eu estou pescando o resultado disso também. Né? Não trabalho por conta de like ou aumento de apoiadores, né, de seguidores na rede social, mas as minhas redes sociais estão aumentando. Se você for nas redes sociais desses senadores, você vai ver que existe uma crítica muito forte, porque ninguém aguenta mais esse tipo de situação. A gente não está mais no tempo de ficar encontrando o meio termo como se a gente estivesse em tempos de paz. Nós estamos em guerra e é tudo ou nada. Já a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro e o chamou de traíra. Isso é o traíra, comete crime de lesa pátria. Não tem o direito de continuar deputado pelo Brasil. Com certeza, eu espero que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tome medidas para que esse traíra não possa mais representar nenhuma instituição brasileira. Pois é, pelas redes sociais o assunto está pipocando. A Gleisi Hoffmann de um lado, Eduardo Bolsonaro de outro, colocaram o Nicolas ali no meio da confusão. E até onde eu vi, o Nicolas não tinha respondido não, viu, André? Não, ele está quietinho por enquanto, não respondeu, porque está tentando se descolar também,
porque já percebeu que a situação está ficando cada vez mais difícil para o lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como para o filho dele, aí, o 03, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos atacando o Brasil e admitindo publicamente que está trabalhando para que dê errado a comitiva que saiu daqui do Brasil, de parlamentares, para ir aos Estados Unidos trabalhar para conseguir uma negociação, conseguir diminuir as tarifas para o nosso país, para os nossos exportadores. Ele admitiu publicamente, falando, estou trabalhando contra. Então você pensa que... Ele não quer diálogo. Não quer diálogo. A gente fica imaginando aqui, sai uma comissão, vai senador, outro senador, um monte de gente sai daqui, vai conversar, tentar um diálogo lá, gastando dinheiro... De quem será esse dinheiro? Bom, tá gastando dinheiro nosso, de naturalmente. Quem será? Para sair daqui do Brasil numa comitiva de avião e parar nos Estados Unidos, chegar lá, gastar dinheiro público adoidado com gente lá trabalhando contra isso, né? Naturalmente que o deputado Nicolas Ferreira já deve estar começando a perceber aí, se é que já não percebeu há muito tempo, porque se trata de uma pessoa muito bem informada, muito bem articulada e que está chegando a hora, talvez, de se descolar um pouco, de afastar um pouco de um grupo que vem se tornando cada vez mais envolvido em tramas golpistas, mais envolvido agora em tentar derrubar, tentar atrapalhar as negociações contra tarifas impostas ao nosso país. Ou seja, a gente que está lá fora trabalhando contra a gente. Isso aí eu acredito que ninguém está tendo dúvida mais. E o Eduardo Bolsonaro está atacando quem ele vê ali pela frente, né? Fez um comentário que desagradou ele, né? Tá provocando aí um problema no partido interno, né? Foi com o Tarcísio, ontem ele fez uma publicação aí em relação ao Tarcísio de Freitas, hoje é com o Nicolas, enfim, quem passar ali pelo caminho dele não agradou, ele tá lá publicando e não tá medindo as palavras nas redes sociais, né? Criticou Ratinho Júnior também, os possíveis presidenciáveis aí, Tarcísio de Freitas. Afinal de contas, a gente aqui pensando, como se diz, cá com os meus botões, né, não deve estar uma situação muito fácil para Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, imaginando que ele teve o Pix cancelado, teve o salário cancelado, teve as contas bloqueadas, outros bens bloqueados, incluindo aí bens e formas de movimentação financeira da esposa dele. Lá não deve estar nada fácil. Ele está ali em algum lugar alugado, deve ter um prazo para sair, porque o governo norte-americano, eu acho que dólar não está colocando na conta dele. Então, a corda está apertando para o lado dele, ele está atirando para todo lado, porque está chegando ao fim o inquérito, a história toda contra o pai dele, agora já voltada contra ele, por ele mesmo que se envolveu na história, agora está ficando cada vez mais difícil. Quanto mais difícil fica, é igual gato, quanto mais apertado ele fica no canto, mais unhado ele dá. E o que ele tem à disposição dele? O que não foi tirado dele ainda? O acesso às redes sociais. O acesso às redes sociais. Que ele está usando e abusando à vontade aí, provocando mais confusão ainda, mais polêmica, né? Ô Ciri, você sabe que nada me tira da cabeça de que o fato de não tirar o acesso às redes sociais de Eduardo Bolsonaro nada mais é do que uma atitude para dar mais corda para ele, para que ele se enforque ainda mais. E cada dia é um conteúdo novo, cada dia são falas provas, impensadas, né? Diferentes, publicadas ali, são provas. Cada momento ele vai produzindo provas.